Salve, nação tricolor. Bom, hoje eu não tô feliz, né? Porque ontem foi demais, né? Tô aqui para fazer o pós-jogo de São Paulo 1, Internacional 3. Um jogo que nos deu a impressão de que seria de um jeito e no final das contas foi de outro. Mas antes de eu falar desse jogo, deixa eu me apresentar para quem não me conhece. Meu nome é Carlos Nogueira e esse é o canal Chama Tricolor. Você está assistindo esse vídeo? Não custa nada, vai. Dá o like. Se você deixar para o fim, vocês acabam esquecendo. Se inscreva no canal, ative o sininho. Nos ajude aí a crescer, a nos tornar relevante dentro do YouTube. E só com a sua ajuda a gente consegue isso. Então, vai lá. Dá essa força pra gente, beleza? E para você que já se inscreveu, o meu muito obrigado. Bom, como eu estava dizendo, São Paulo iniciou o jogo de uma forma que você até acreditou que ia ser diferente. Um time reserva, porém a gente já nota a diferença na escalação, porque contra o Cruzeiro semana passada, o São Paulo jogou com 3 zagueiros. Enquanto que ontem entrou com 2 zagueiros. A escalação que o São Paulo entrou, para mim, já começou errado. Porque jogou com Jandrei, Igor Vinícius, Ferrarese, Juan e Michel Araújo. Então eu pergunto, escalou o Michel Araújo improvisado, contratou Jamal Lewis, para quê? Se ia improvisar o Michel Araújo. Já começa por aí. Aí no meio campo, Marcos Antônio, Bobadilha. Marcos Antônio jogou muito contra o Cruzeiro. Mas ele foi o primeiro, aliás, o segundo volante. Aqui, colocaram o Marcos Antônio como primeiro volante. Estava mais perdido do que cachorro quando cai do caminhão de mudança. E o Santiago Longo não saiu do banco. Luciano, que a gente já esperava. O Lucas, o Eric e o André Silva. Bom, o começo do São Paulo foi avassalador. Logo aos 47 segundos, São Paulo começa voando numa jogada, uma bola cruzada, o Lucas cabeceia e só não foi gol porque o Rocher fez uma grande defesa. Rocher, para quem não sabe, é o goleiro do Inter, goleiro de seleção uruguaia. Ele fez uma brilhante defesa. E aos 5, saiu o gol do São Paulo. Uma jogada do Lucas pela esquerda. Ele foi até o fundo, cruzou para trás. Luciano parou o cruzamento, ajeitou e bateu cruzado, 1-0. Aos 18, o Bobadilha ainda meteu uma bola na trave. Também foi a última coisa que o São Paulo fez. A partir daí, o Inter se achou no jogo, começou a marcar o ataque do São Paulo, o meio-campo do São Paulo sumiu, desapareceu. E não demorou, saiu o gol de empate aos 41 minutos. Uma jogada que acabou com o Bruno Gomes na direita, que bateu, deu um lindo chute, fez um golaço, 1-1. Primeiro tempo do São Paulo foi o quê? 20 minutos, mais nada. E acabou. E o lado esquerdo, para variar, vulnerável, né? No segundo tempo, começou do mesmo jeito que terminou o primeiro. A marcação, né, do São Paulo não achava os jogadores do Inter. Os jogadores do Inter demonstrando mais vontade, enquanto os jogadores do São Paulo parece que todos estavam morrendo, mortos. E aos 9 minutos saiu o segundo gol. Uma saída errada do Ferrarese. Marcos Antônio também errou na jogada.
e o Thiago Maia marcou na sequência. A bola cruzada da direita, o Igor Vinícius tentou tirar de calcanhar, né? 2-1 Inter. E aos 17 o terceiro. Outra bola bem trabalhada do Inter, a defesa do São Paulo ficou olhando e o Alan Patrick marcou. 3-1. E aí, gente, as alterações do Zubeldia também foram incompreensíveis. Aos 18 do segundo, ou seja, depois que tomou o terceiro, ele tirou o Lucas e o Marcos Antônio para colocar o Nestor. Aliás, ele tinha colocado o Lisiero e o William Gomes primeiro. O Lisiero e o William Gomes no lugar do Lucas e do Marcos Antônio. Em seguida, aos 30 do segundo, ele tirou o Bobadilha, o Eric e o Luciano para colocar o Nestor, o Galopo e o Caleri. Incompreensível para mim. Quando ele tira o Marcos Antônio para colocar o Lisiero, sinceramente, e depois ele tira o Bobadilha para colocar o Galopo. Vai entender. No final das contas, 3-1 ainda saiu barato, que o Inter teve chance de fazer mais. Por pouco, São Paulo não saía com uma goleada do Morumbis. Por pouco. Aí você fica pensando o seguinte, de quem que é a culpa? Do planejamento que foi mal feito? Não acho que foi mal feito. Porque no final das contas, praticamente foi o mesmo time que jogou contra o Cruzeiro. Mas volto a dizer, a diferença é que contra o Cruzeiro, ele jogou com 3 zagueiros e 2 volantes de marcação. O Cruzeiro não teve espaço para jogar. Já no jogo de ontem, ele jogou com 2 zagueiros e 2 volantes que não marcaram ninguém. Não marcava nem consulta ontem. Porque o Marcos Antônio jogou bem contra o Cruzeiro, porque ele jogou como segundo volante. O primeiro foi o Santiago Longo. Não dá para você pôr jogadores em posições que não correspondem a eles. O Marcos Antônio, ele é segundo volante, ele não é primeiro. Ele não é primeiro. E ele colocou o Marcos Antônio como primeiro volante para jogar com o Bobadilha, para dar ritmo para o Bobadilha. No final, nenhum dos dois jogou nada. Não jogou nada. Aí a gente tem que falar do Eric também, que tem tido oportunidades, mas não tem correspondido. O André Silva eu nem vou comentar. Nem vou comentar. Entendeu? Eu sempre digo que o São Paulo ele não tem time reserva. Para mim, o jogo contra o Cruzeiro foi um jogo fora da curva. Porque o verdadeiro futebol apresentado foi o de ontem, dos reservas. Porque se esses reservas fossem tudo isso, eles seriam titulares. Eles seriam titulares. Na hora das notas eu vou falar de cada um, tá certo? Ó, o Jandrei, muita gente criticou o Jandrei. Mas ele não teve, na minha opinião, não teve culpa em nenhum dos 3 gols. Tá? Então vou dar uma nota 6 pro Jandrei. O Igor Vinícius é aquela história. Eu defendo o Igor Vinícius quando ele tenta ir pro ataque. Mas na marcação ele é deficiente. Ele tem uma deficiência gigante. Vou dar uma nota 3 pro Igor Vinícius. Ferrarese ontem não foi bem. Não foi bem. E ainda entregou o segundo gol praticamente. Então vou dar uma nota 1 pro Ferrarese. O Juan sucumbiu à péssima partida do Ferrarese.
Se eu dei um pro Ferrarese, eu vou dar um pro Juan. Michel Araújo, eu vou dar um desconto porque ele estava improvisado. E eu não gosto de jogador improvisado. Mas ainda assim, teve momentos que ele foi displicente. Teve momentos que ele quis dar a bola no meio das pernas do jogador do Inter, ali perto da área. Que merda é essa? Da rolinhos, da saia. Tentar fazer isso em jogador do adversário perto da área. Então, nota 3 pro Michel Araújo, só porque estava improvisado. O Marcos Antônio eu já falei dele, né? Para mim o Marcos Antônio ele rende como segundo volante, não como primeiro. Nota 1 também. O Bobadilha é 0. O Bobadilha ele é totalmente perdido. Ele não marca, não cria. Apesar dele ter metido uma bola na trave, mas foi só isso também. Nota 0 para o Bobadilha. O Luciano, ele até começou esperto, fez o gol e tal, mas depois sumiu, como o resto do time. Então, nota 1. Aliás, nota 1 não, ele fez o gol. Vou dar uma nota 5 para o Luciano. O Lucas é um talento desperdiçado a maneira como o Zubeldia escala ele no time. Ora na direita, ora na esquerda. Aí normalmente quando ele põe o Lucas no meio, ele deixa o Lucas 5, 10 minutos no máximo, e logo em seguida ele tira o Lucas. Pode reparar. O Lucas ele começa os jogos ou na direita ou na esquerda. Aí quando o Zubeldia faz alguma alteração no time, que o Lucas vai para o meio, ele joga 5, 10 minutos no máximo, e aí o Zubeldia tira ele. O Lucas já está cansado. O Lucas tem que jogar mais próximo da área. O Lucas não é mais nenhum garoto para ficar correndo do jeito que ele corre. Mas isso quem tem que enxergar é o Zubeldia. Não adianta eu ficar falando aqui. O Eric, eu ia falar do Eric. O Eric tem tido várias oportunidades nos últimos jogos e ele não corresponde, gente. As atuações do Eric são sofríveis. São sofríveis. Ele não é nem sombra aquele jogador insinuante que partia para cima do adversário. Ele não tem feito isso. E ontem ele irritou de uma forma porque ele pegava as bolas totalmente de costa, ele recebia, né, totalmente de costa e tomava pancada. Porque o Igor Vinícius ele não tinha o discernimento de dar a bola para o Eric e partir para receber. Aí o Eric recebia, tentava virar, não conseguia e perdia a bola. Então pro Eric também, eu vou dar uma nota 1 pro Eric. O André Silva foi outro. A gente está acostumado com o Caleri. O Caleri, por mais que ele esteja numa péssima fase, mas o Caleri briga, o Caleri toma porrada, o Caleri incomoda. O Caleri, mesmo quando ele não faz gol, ele consegue fazer parede para os companheiros. O André Silva não consegue fazer nada disso. Os zagueiros normalmente ganham dele no corpo. O André Silva fica mais no chão do que qualquer outra coisa. O André Silva tenta bater de primeira e sempre erra. E ontem também a atuação dele foi sofrível. Nota 0 para o André Silva. Para os que entraram, o Lisieiro, nota 0. Não era jogo para o Lisieiro entrar. O William Gomes tentou fazer alguma coisa, mas quando ele entrou a vaca já tinha ido para o brejo. Então eu vou dar uma nota 5. Nestor é outro também que eu não sei o que o Zubeldia vê nele. Nota 0. Galopo é outro que eu também não sei o que está fazendo no São Paulo ainda. Nota 0. E o Caleri, ele entrou mais... Não sei porquê também. Porque já estava 3-1, o time totalmente desanimado. Nota 1 para o Caleri. E para o Zubeldia, vou te dar um conselho.
Se você fizer as merdas que você anda fazendo na escalação e o São Paulo sair quarta-feira, for eliminado, pega seu boné e vai embora, velho. Sua vida vai virar um inferno. Porque o São Paulo já foi eliminado da Copa do Brasil de maneira melancólica. Se for eliminado pro Botafogo ainda dessa forma vexatória, meu, pega o boné e vai embora. E olha que eu nem te culpo por esse futebolzinho que o São Paulo tá jogando. Porque, para mim, o treinador ele tem 40% de responsabilidade no time. Os outros 60%, a responsabilidade são dos jogadores. E os jogadores do São Paulo são limitados. Tem torcedor que cobra achando que o São Paulo é um super time. Não é. Não é. Não é. Então, pelo amor de Deus, faz o simples. Faz o simples. Faz o arroz com feijão. Se você acha que não vai dar para bater de frente com o Botafogo por causa dos atacantes rápidos, faz o mesmo esquema que fez contra o Cruzeiro. 3 zagueiros, 2 volantes pegadores no meio, e seja o que Deus quiser. Tenha humildade de jogar por uma bola. Libertadores não tem que jogar bonito. Tem que classificar. É só isso. Então não inventa moda. Não inventa. Não inventa. Tá certo? Bom, vou ficando por aqui. Amanhã eu devo fazer a live de pré-jogo, né? Já pensando no jogo de quarta-feira. Lembrando que esse é o canal Chama Tricolor. Uma chama que arde no peito e jamais, nunca vai se apagar. Até a próxima.